evidentemente sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Emmanuel intitula o seu comentário a esse versículo, As Cartas do Cristo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no episódio de hoje nós vamos refletir sobre a maneira pela qual o Evangelho chegou a cada um de nós até os nossos dias. Refletir sobre a forma pela qual o Evangelho nos alcançou, ele chegou até os nossos dias, nós travamos contato com o Evangelho, nós podemos conhecer a mensagem do Cristo, é bastante elucidativo sobre um aspecto fundamental da nossa existência. Isso porque quando a gente pensa em como a ideia, a proposta, o exemplo do Cristo chegou a cada um de nós devemos lembrar que ele seguia um caminho diferente daquele que a esmagadora maioria dos grandes homens e mulheres que passaram pela Terra se valeram para que as suas ideias, os seus exemplos pudessem chegar até cada um de nós. Isso porque vamos pensar naquela situação em que a gente aprende alguma coisa acerca da ideia de um grande homem, acerca da ideia de uma grande mulher. Normalmente, quando a gente tem contato, por exemplo, com as ideias, vamos pegar o Isaac Newton, um grande nome da física, como é que a gente tem contato com ele? Olha, por conta dos livros que ele escreveu, Sigmund Freud na área da psicologia, pelos grandes livros que ele escreveu, por aquilo que ele de fato registrou. E se a gente for pensar no campo da matemática, pessoas solucionaram equações e deixaram os seus manuscritos, os seus tratados, as suas ideias escritas. E esse é o veículo pelo qual a grande maioria das informações, do conhecimento, foi transmitido através de gerações e gerações até que chegasse até os nossos dias. Contudo, com Cristo, o processo não foi esse. Jesus nada escreveu. Nós não temos acesso a nenhuma linha que tenha sido grafada pelo próprio Cristo. Tudo aquilo que nós temos nas nossas Bíblias são o registro daqueles que conviveram direto ou indiretamente com Jesus e grafaram do seu ponto de vista para um público específico aquilo que eles recolheram do que Jesus viveu, ensinou, mas que não foi registrado pelas mãos do próprio Cristo. Jesus não se valeu do material perecível que estava disponível na época, o pergaminho, o papiro, a tinta, para grafar as suas ideias, os seus exemplos, as suas propostas. Tudo isso foi registrado pelos seus colaboradores, diretos ou indiretos. Muitos deles, inclusive, escreveram dezenas de anos após os eventos da vida de Jesus. Alguns deles escreveram sem sequer ter conhecido Jesus, como é o caso de Lucas, que é responsável por um belíssimo evangelho e pelo Atos dos Apóstolos, e Lucas nunca conheceu Jesus pessoalmente. Marcos também nunca conheceu Jesus pessoalmente. Ou seja, nós temos hoje aquilo que foi trazido pelas pessoas que conviveram com Jesus, mas não pelo próprio Cristo. E aí, há que se indagar. Como é que essa mensagem pôde tocar tão profundamente aquelas pessoas que elas registraram elementos que passaram à posteridade e alcançaram os milênios de história e vão alcançar certamente outros tantos milênios? A verdade é que Jesus se valeu de um material que é imperecível e duradouro. Talvez o material mais imperecível e duradouro do universo, o coração da criatura humana. Quando Jesus tocava o coração de uma pessoa, quando ele despertava uma mente que se achava na obscuridade, quando ele resgatava alguém do equívoco, do erro, quando ele contribuía para que uma pessoa compreendesse de maneira mais profunda a experiência pela qual ela passava, quando ele revelava a característica profunda da sua fé, da sua união, da sua comunhão com Deus, Jesus
grafava a sua mensagem em cada uma das pessoas. E aí cada uma dessas pessoas se converteu em uma carta do Cristo, para que a gente possa usar como metáfora. Aquelas pessoas se converteram no testemunho. Jesus escreveu a sua mensagem, não no material perecível, mas no coração e na mente das pessoas. E essas pessoas, elas foram tão profundamente tocadas que se transformaram e puderam legar à posteridade os registros que a gente tem hoje nas nossas Bíblias. E é curioso porque os conflitos, as contendas, as adversidades no campo da religiosidade surgem pela interpretação do texto, mas não por aquelas pessoas que foram efetivamente tocadas pelo Cristo. Ou seja, quando a pessoa ela se aproxima do Evangelho, se aproxima da Bíblia, se aproxima da mensagem de Jesus e ela fica no campo do texto, da mensagem escrita, às vezes ela pode encontrar elementos que justifiquem a discórdia, o conflito, interpretar de maneira equivocada. Mas quando ela de fato recebe a escrita do Cristo no próprio coração, todos esses elementos passam a ser incompatíveis. Porque Jesus estimulou e tocou aqueles corações de uma maneira tão profunda que alguns deles se converteram em grandes mártires do Evangelho, porque viam na promessa do Cristo algo muito mais profundo. E por que isso é importante para nós? Porque todos nós que nos aproximamos da mensagem do Cristo somos as suas cartas, somos os seus parágrafos, somos as suas palavras. E nós devemos nos perguntar frequentemente o que é que as pessoas à minha volta estão lendo da mensagem do Cristo em mim, no meu comportamento, na minha maneira de interagir, de sentir, de raciocinar. Como é que as pessoas estão lendo o Evangelho que o Cristo escreveu no meu coração, na minha mente, através daquilo que eu expresso a cada uma delas. Cada um de nós tem um papel de suma importância nesse processo de divulgação, de perpetuação da mensagem do Cristo, não no sentido do campo do proselitismo religioso, mas porque nós somos as verdadeiras cartas do Cristo a expressar aquilo que nós de fato recebemos, internalizamos e vivenciamos da mensagem imortal do Evangelho. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, e nos diz: evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Emmanuel intitula o seu comentário a esse versículo, As Cartas do Cristo. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas a respeito das páginas mais célebres e formosas. Todavia,
Perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Uma bela página de Emmanuel, nos convidando a entender que todos nós somos cartas vivas da mensagem do Cristo. E, como ele nos diz, essa mensagem pode estar grafada em letras grandes ou pequenas, ou de repente podem ser simples silêncios quando nós não expressamos o Evangelho através das nossas atitudes e posturas no mundo. E o desafio para hoje, nosso convite, é que nós façamos a seguinte reflexão: que mensagem do Evangelho as pessoas têm lido em mim ultimamente? O que elas têm lido? O que eu tenho oportunizado para as pessoas aprenderem do Evangelho do Cristo através do meu comportamento? Não no sentido da pregação, não no sentido do proselitismo em absoluto, mas elas têm visto no meu comportamento os valores, os princípios que Jesus ensinou. E se a gente não perceber grandes coisas, vamos aproveitar o dia de hoje para expressar algo do Evangelho através da nossa postura, do nosso comportamento, das nossas ações no cotidiano. Lembrando sempre que se você achou esse conteúdo interessante, se você acha que participar dessas reflexões diárias é algo que pode ser útil, lembre de deixar os seus comentários, as suas perguntas, suas sugestões. Nós adoramos ler todos os comentários das pessoas. Assine o canal, deixe ligado as notificações para que nós possamos dar continuidade a essa união através da internet em torno do Evangelho do Cristo. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.